pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Rayane Suim, eu sou psicóloga, trabalho com esquizoanálise, pesquiso e atuo com crianças já há algum tempo. E como a gente combinou lá na minha página no Instagram, a Esquizo Bebê Criança, hoje nós damos início a uma série com 4 videoaulas abertas com temas que envolvem a infância, a clínica e a esquizoanálise. Bem rapidamente, para quem não conhece, a esquizoanálise, ou filosofia da diferença, é um modo de perceber, conhecer, intervir e construir relações com o mundo, com as pessoas, com os não-humanos, criada pelos pensadores franceses Gilles Deleuze e Félix Guattari em meados de 1970. O Deleuze, um filósofo, e o Guattari, um psicanalista, se juntam então para pensar e transformar o mundo que vivem, deixando um legado importante para nós. Eles nos ajudam a pensar o capitalismo, a subjetividade, a política, a cultura, a arte, a filosofia, a ecologia e por aí vai. Eu não vou conseguir, pessoal, me delongar muito sobre isso, mas eu imagino que ao longo das aulas a gente vai conseguir tatear um pouco melhor esses conceitos a partir do que eu vou trazer para vocês, tá? Para começar, hoje a gente vai falar um pouco sobre a subjetividade, o indivíduo e os processos de singularização, lembrando que essa é uma aula, um conteúdo introdutório, tudo bem? Dentro de uma leitura que eu faço, da esquizoanálise, aí eu acho importante que a gente possa fazer essa primeira demarcação, tá? Porque eu não estou fazendo aqui uma reprodução de conceitos, mas uma leitura que tem a ver aí, que passa, por mim, pelo meu corpo, pela minha história, tem a ver com o meu contexto de vida e etc. Então, estou dizendo aqui para vocês do que eu aprendi e de como eu me aproprio da esquizoanálise. Não foi à toa que eu escolhi começar com esse tema, porque eu acredito que é importante, mesmo que seja didaticamente, que a gente comece tentando compreender como esses autores posicionam, colocam, situam a construção de quem nós somos, quer dizer, quem somos nós? A pergunta aí que permeou a humanidade e ainda permeia, Acho legal a gente começar com essa indagação. Ainda que a gente esteja bem longe de responder ou esgotar essa super questão, a gente vai poder conversar um pouquinho com ela e tentar, quem sabe, expandir um pouco o nosso entendimento, tá? E aí, para isso, eu vou usar como base o livro Micropolítica, Cartografias do Desejo, escrito pelo Guattari e pela Sueli Ronick, tá? E lá no livro, o Guattari e a Ronick, eles tratam também desses temas, a individualidade, a subjetividade e a singularidade, e tratam principalmente da diferença desses conceitos, que nós comumente costumamos tratar ou acompanhamos pessoas que tratam como se fosse a mesma coisa. Mas aqui a gente vai perceber que eles não são, ao menos não para esquizoanálise. Então a gente tem a subjetividade, que na concepção dos autores é essencialmente fabricada e modelada no registro do social, como eles escrevem lá na página 31. Por isso eu não sei se vocês já ouviram, a expressão, quando eu era professora, os meus alunos adoravam dizer assim, vocês têm que respeitar, respeita a minha subjetividade. E eu achava interessante, puxava ali a orelha, porque é como se a subjetividade, quando a gente usa essa expressão, ela fosse uma entidade única, individual, que está ali dentro da gente, Mas para a esquizoanálise, essa expressão ela não faz sentido, porque não existe essa essência dentro da gente, A subjetividade, ela não é passível de centralização no indivíduo. Ela está em circulação nos conjuntos sociais, Ela vai se constituindo coletivamente nesses conjuntos e contextos sociais. Então, a subjetividade, ela é um processo que é social, Tem aí, é atravessada pela constituição de múltiplos vetores, mas eu vou tentar explicar assim, Ela oscila em individualidade e singularidade. E aqui a gente também faz uma outra demarcação entre duas concepções que diferem, Ou seja, elas não são sinônimas, não é tudo a mesma coisa, A individualidade e a singularidade são processos diferentes. Eu vou usar aqui como exemplo a criança,
obviamente, né, pessoal, um certo tipo de criança, um recorte de criança, tudo bem? Então, a criança ali que passa grande parte do dia, por exemplo, no tablet, no celular, na televisão, essa criança ela absorve toda uma complexa rede de imagens, palavras, significações que modelizam a subjetividade, né? Que dizem então para ela como ela deve ser, agir, se comportar, o que ela deve desejar, pedir, consumir, vestir e etc. Nasce então a partir daí o indivíduo ou a individualidade quando o capitalismo, que é o regime sob o qual nós vivemos, né, produz uma captura e modeliza então a subjetividade a partir do eu, do meu, da serialização, do consumo. Então a criança, por exemplo, começa a dizer meu, eu, né? Eu quero um tênis da Nike, eu sou uma criança bagunceira, meu pai não gosta de mim porque não me dá a vida da internet, sou uma criança triste porque não tiro nota 10, sou melhor do que o coleguinha porque já terminei o dever de casa, porque aprendi a ler primeiro. Então, os interesses capitalistas de consumo, controle, de constituição da família burguesa, os interesses, né, de produção de competitividade modelizam a subjetividade e aí vão dizer, né, através da mídia, da escola, do Instagram, novamente, como a gente deve ser, agir, como a gente deve se comportar. A individualidade, o indivíduo, é aquele que se submete a essa subjetividade capitalística do jeito que ela vem modelizada. E quem modeliza, né, novamente, quem molda, quem são os agentes de fabricação dessa subjetividade? A internet, né? A mídia, a família, a escola, nós especialistas, todos e todas maquinadas a serviço de manter, então, em vigência esses valores, né, mercadológicos e dominantes, nutrindo e sendo nutridas por eles, tá? Então, eu vou repetir, para a esquizoanálise, a individualidade não é o indivíduo, né? Não é o que te torna diferente, mas o que te torna normalizado, serializado, mecanizado, homogeneizado, porque te inscreve num conjunto de normas, regras, desejos e valores dominantes e que estão a serviço do capital. De novo, outros exemplos, né? Sou professora, sou mãe, sou psicóloga, trabalho, então bato ponto, acumulo, consumo, descarto, etc. Ou ela é uma criança boazinha, obediente, tira boas notas, as melhores, é um empreendedor nato, né? O melhor da sala, já sabe falar, etc. A singularização, pessoal, ao contrário, evoca uma relação de criação e de expressão, na qual ocorre uma reapropriação da subjetividade, ou seja, quando há reinvenção de novas formas de existir, fora ou combatentes das capturas capitalísticas, né? Singularização, então, é isso, é produção de intensidade, de diferença. São os processos de vida, então, que diferem dessas produções serializadas e homogeneizantes, né? Tudo aquilo que está à margem, que está ali fora da caixinha mercadológica. Voltando ao exemplo da infância, é na infância, então, que se instaura essa máquina de produção de subjetividade capitalística, o indivíduo criança, a forma criança, quando a gente coloca, quando a gente insere, então, essa criança no mundo das linguagens dominantes, né, colocando entre aspas porque é do modo como está escrito lá no livro. Então, quando a gente insere essa criança no mundo das linguagens dominantes, a gente ensina ela a ser um indivíduo, porque ela começa a ter que obedecer ao tempo do capital, o tempo cronológico, aprender a se comportar em espaço organizado, né? O corpo, então, começa a ser disciplinado e preparado para o futuro. Mas, ufa, a criança ela resiste, né? Uma criança, por exemplo, Guattari dá esse exemplo, né, no livro, lá na página 51.
Uma criança que está sentada lá no fundo da sala e aí começa a jogar bolinha de papel, chiclete na cabeça dos outros, né? Diante dessa situação, o que a gente geralmente faz, né? A gente tenta calar essa criança ou tirar ela da sala porque ela está incomodando, né? Ou, e aí o Guattari e a Ronick vão dizer, né? Em sistemas de controle mais sofisticados, a gente faz o quê? Manda a criança lá para o psicólogo, para o pedagogo, esperando que eles façam aí um ajustamento dessa criança, né? A gente faz isso para que a gente não precise se perguntar se esse ponto de singularização que pode romper com essa organização escolar, eu estou dando o exemplo da escola, tá? Mas poderiam ser outros exemplos. Esse ponto de singularização, que é a criança ali produzindo uma ruptura, produzindo questionamento, ainda que seja ele jogando chiclete, né? Que desestabiliza o que nós adultos ali super planejamos, se esse ponto de singularização não estaria dizendo respeito a todo o conjunto da classe. A gente não quer fazer essa pergunta pra gente, né? Porque nesse caso, se estivesse relacionado ao conjunto da classe, nós teríamos então que nos questionar a nossa posição nessa situação, né? Questionar então os nossos dispositivos. Será que essa aula está sendo interessante? Será que a clínica que eu estou fazendo com essa criança é uma clínica que produz interesse, é uma clínica da presença, né? A gente precisaria questionar então esses dispositivos que nós estamos produzindo. A gente tem um pouco de receio de fazer isso, né? É difícil fazer isso. Então, em outras palavras, um ponto de singularidade pode ser orientado no sentido de uma estratificação, que vai tentar anular esse ponto. Então, você bota ali a criança para fora, né? Manda para o psicólogo para tentar ensinar ela a se comportar, e nós psicólogos podemos então acolher essa demanda, dizer, não, vem aqui que eu vou te ensinar, você tem que se comportar, e etc. Então, a gente estratifica esse ponto de singularidade. Mas esse ponto de singularidade também pode entrar em uma micropolítica, que vai fazer dele um processo de singularização, tá? E aí é quando um coletivo de crianças pode questionar, por exemplo, as suas condições ali de alunos, né? No sentido de romper com os valores que estão ali vigentes, né? Os valores que hierarquizam, controlam, normalizam, tá? Ocorre que, infelizmente, para se manter, para sobreviver a esses processos de singularização, o capitalismo ele tenta esvaziar o conhecimento da singularidade, por temê-la, né? Por temer a singularidade, por temer não conseguir se apropriar da singularidade, né? E como que isso acontece, esse processo de esvaziar esse conhecimento da singularidade? É quando a gente deixa de conhecer as dimensões essenciais da vida. Quando a gente não tem tempo para elas, né? Quando a gente é ensinado a abominar essas dimensões. É assim que a gente esvazia o conhecimento da singularidade. Por exemplo, a morte, né? O que exemplifica que a gente teme a morte? É só olhar ali para os hospitais, né? Para os equipamentos que tentam estender ali a vida a qualquer preço. Né? O fato de a gente também tentar prorrogar a velhice com milhões de procedimentos, né? Também abominamos a dor, né? Tememos a dor numa sociedade que se constrói e que exige que a gente seja feliz o tempo inteiro, né? Tememos a solidão e a gente precisa então estar sempre acompanhado de pessoas e muitos likes na internet. Tememos o silêncio e a gente precisa sempre opinar, ter uma opinião e por aí vai. Então, o que o Guattari vai dizer lá na página 50? Que, infelizmente, tudo que é da dimensão da ruptura, da surpresa, da angústia, mas também do desejo, da vontade de amar e criar, deve encaixar-se de algum jeito nos registros de referência dominantes. Isso é o indivíduo, isso é a individualização, né? Essa tentativa de nos tornar reconhecíveis para melhor nos controlar, nos esvaziando de sentido, né? Então a gente se choca com a morte de uma forma assim, né? A gente se choca com a velhice, quando fazem parte, né, da nossa existência. Com isso é notório que há uma tentativa de eliminação dos processos de singularização. Os experts, né, nós especialistas,
nós podemos, infelizmente, acabar por cumprir esse papel de enquadrar, classificar o que difere da norma, né? E aí acabar tentando anular esses processos de singularização. E como que a gente faz isso, né? Impedindo que as pessoas sintam, que elas doam, que elas se choquem, que elas se angustiem, que elas se revoltem, que elas se surpreendam, né? Que vivam a imprevisibilidade e o risco que é viver, né? Que é a vida. Porque nós, os especialistas, a gente vai tentando dar conta, né? Tentando explicar tudo isso. A gente tenta enquadrar as coisas em zonas de previsão e de referência. Idade certa para andar, idade certa para falar, idade certa para aprender, por exemplo, né? E aí, então, se a gente faz isso, a gente vai acabar afirmando e contribuindo para a produção do indivíduo e para anular, então, né? Ou para tentar barrar essa produção de singularidade. Por isso, se a gente pretende criar outros modos de viver, de amar, de trabalhar, de conhecer, de se relacionar, de se afetar, que rompam com a subjetividade capitalística, né? Para que isso aconteça, é preciso a gente estar atento a nós mesmos, né? A insistente reencarnação dos modelos dominantes em nós, em nossas práticas, em nossas ações. O Guattari e a Roni, que eles dizem, né, lá na página 50 do livro, todos os devires singulares, todas as maneiras de existir de modo autêntico, chocam-se contra o muro da subjetividade capitalística. Ora, os devires são absorvidos por esse muro, ora sofrem verdadeiros fenômenos de implosão. Então, a gente precisa fazer, ou pode, né, na sugestão é que a gente faça um movimento de pensar sobre isso, que os autores, né, estão sinalizando, sobre essa necessidade de estarmos atentos às nossas práticas, muitas vezes verticalizadas, policialescas, que desejam ordem, disciplina, que produzem a normalização, a adequação, o ajustamento, que seguem, então, na direção da formação de mão de obra, né, ou de consumidores aí exacerbados. Nossas práticas, né, para a gente pensar, para a gente refletir, uma provocação. Nossas práticas são muros que absorvem, então, os devires, né, ou abrem espaço para as rupturas, né, para a explosão de novos acontecimentos. Então, a gente está atento para lutar contra, ou para embater, ou para questionar essas práticas? Nós estamos prontos, atentos, disponíveis para abrir brecha para esses devires e para essas maneiras singulares de existir, né? Maneiras autênticas, essas maneiras que resistem e que se recusam de alguma forma à adaptação. Estamos prontos, disponíveis para intensificar as resistências ou não atrapalhar os seus fluxos, né? Não tentar capturá-las e torná-las algo ali identificável, dócil, que a gente pode botar ali numa caixinha e dizer, então é isso, né? Agora eu sei. A função do esquizoanalista ou do psicólogo que esteja aí atravessado pela esquizoanálise, no meu ponto de vista, é criar, é abrir caminho para esses outros modos de existir que estejam, né, a serviço de composições intensivas e não do tempo do capital. Composições que aumentem, né, que possam aumentar a nossa potência de agir e que estejam a serviço da vida e não do mercado. É claro, gente, que isso não é tão fácil, é difícil, é um desafio. A gente é a todo tempo capturado, né? Ora a gente é capturado, ora a gente consegue abrir brecha, né? Ora a gente tá ali duro, rígido, molar, ora a gente é atravessado por uma linha de fuga, né? E a gente consegue aí criar, inventar, apostar em novas formas. Isso é misturado aqui, né? Nos atravessa de forma cruzada, mas isso não impede que a gente esteja atento, né? A importância, então, do meu ponto de vista, é que a gente possa estar atento ao momento em que a gente, então, captura, que a gente enquadra,
que a gente vigia, e ao momento que a gente consegue então abrir essa brecha para essas outras possibilidades e afirmar outras formas, né, não mercadológicas. Quando a gente diz, por exemplo, para uma família, né, que a criança tem um único tempo de aprender, que ela está atrasada nesse tempo, a gente está a serviço do quê? Vamos pensar, vou propor essas provocações, tá, gente? São só provocações, coisas para a gente pensar, não é acusação, nada disso. São coisas que todos nós estamos possíveis de fazer, né, para a gente realmente exercitar o pensamento. Então, quando a gente faz isso, a gente está a serviço de quê? Né? É bom a gente pensar, cara, quando eu faço isso, eu estou servindo ao quê? A quem? Né? Por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante? Quando a gente diz que um adolescente está fadado ao fracasso ou perdido porque não quer trabalhar ali nos moldes esperados, ou esse adolescente é desafiador, né, dos modelos prontos, é desafiador ali das instituições, da família, da clínica, da escola, a gente está a serviço de quê quando a gente impõe ali um rótulo, né, de desafiador, de estar fadado ao fracasso, né? A gente está a serviço de quê quando a gente faz isso? Quando a gente diz, por exemplo, que uma criança autista precisa estar mais próxima das relações sociais. Então, eu estou fazendo isso porque essa criança precisa estar mais próxima das relações sociais. Nós estamos levando em conta quais relações sociais, né? As que reafirmam os valores dominantes, as que alienam, oprimem, ajustam, as relações de criação, de invenção, de intensidade que essas crianças podem instaurar e romper, né? Novamente, repito, isso não é ou uma coisa ou outra, isso nos atravessa, né? A gente pode ter um comportamento, ora uma coisa, ora outra, ora ambas, né? Ficar muito imbricado, mas a gente precisa se atentar, na verdade, sim, é o que eu penso, né? Que a gente precisa estar atento às nossas práticas ali, pensando, analisando, convocando essa reflexão, essa provocação, né? Aberto para essa provocação. A revolução, então, molecular, né? Enfim, para a esquizoanálise, não está em tomar o poder, mas em manter-se em fuga do poder, do seu exercício, da sua sedução. Isso é muito difícil, né, gente? Desafiador. Então, eu queria finalizar hoje dizendo da importância que é para nós, né? Vou reforçar essa atenção às nossas práticas, aos nossos discursos, às histórias e as narrativas que a gente constrói nos nossos espaços, seja na clínica, na escola, seja nas reuniões de família, enfim, quais discursos a gente tem construído nesses espaços, como a gente tem atuado, né? E como no dia a dia a gente pode somar forças com os processos de singularização. A gente precisa, né, pode, na minha opinião, deve construir outras lógicas de funcionamento, gente, ainda que sejam ali no dia a dia, no cotidiano, naquela prática menor, né, aquela prática mais pequenininha ali que você acha que, cara, será que isso vai surtir algum efeito? Vai, né? Eu acredito que sim. Então, a gente precisa, mesmo que ali, né, no miúdo, construir outras lógicas de funcionamento mais próximas de valores, então, coletivos, artísticos, solidários, afetivos, que afirmem a potência ao invés do déficit, né? É isso que eu acredito. Queria deixar aí um abraço para todo mundo que ficou até aqui, dizer que nós encerramos nosso primeiro encontro. Qualquer dúvida, vocês mandem perguntinhas aqui embaixo ou me procurem lá no Instagram, tá? Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Até a próxima.